There is something that I want to share with you today from the book of Matthew, Há algo que eu quero partilhar convosco hoje do livro de Mateus, verse 9, capítulo 9, Matthew 9, 27 to 9, 30. 27 a 30. And says like this. E diz assim: As Jesus went from there, two blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, son of David." When he had gone indoors, the blind man came to him and he asked them, "Do you believe that I am able to do this?" "Yes, Lord," they replied. Then he touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done to you." Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: "Tem compaixão de nós, filho de David." Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Jesus lhe perguntou: "Credes que eu posso fazer isso?" Responderam-lhe: "Sim, Senhor." Então lhes tocou os olhos, dizendo: "Faça-vos conforme a vossa fé." And the consequences of this we see in the first part of verse 30 that says, E nós podemos ver na primeira parte do versículo 30: "And their sight was restored." "E abriram os olhos." I know that in the Portuguese it says their eyes were open. Em português diz que os olhos foram abertos, mas em inglês a vista foi restaurada. Was restored. Foi restaurada. This last year I've been struggling, has been a fight, I've been struggling inside of me. Este último ano tem sido uma luta dentro de mim. And this has to do with the thought that I believe Tem a ver com o pensamento que eu acredito that is God's intention que é a intenção de Deus that we are not just good stewards of our time and our treasure, para que nós sejamos somente bons mordomos do nosso tempo e o nosso tesouro, but we also will be good stewards of our talent. mas também sejamos bons mordomos do nosso talento. By that I'm trying to say that it's God's intention Com isso eu estou a dizer que é a intenção de Deus that we'll make full use que nós fazemos o verdadeiro uso of the gifts, dos dons, the talents, dos talentos and the quiet skills that He generously gave to each one of us. e aquelas ferramentas que Deus tem nos dado a cada um de nós. Not doing so Não fazendo is like saying to God é como dizer a Deus that you could have taken some of that given to me que podias ter dado algum disso e ter-me dado, and give to someone else that would do better use e of it. podias ter dado a outra pessoa que podia fazer melhor uso disso. You know, brothers and sisters, that the graveyards are not only filled with the tombs. Sabem que os cemitérios não são somente cheios das campas, But cemeteries are filled with unfulfilled potential. mas os cemitérios estão cheios de potencial não realizado. Potential, it is the capacity, it is the ability to carry out, to accomplish a purpose. Potencial é aquela capacidade de alcançar um propósito. And our purpose is always an answer to a problem. O nosso propósito é sempre uma resposta a um problema. So when we don't reach out our potential, Quando nós não alcancemos o nosso potencial, when we don't fulfill our purpose, quando nós não cumprimos o nosso propósito, we are leaving earth with the problems that God intended us to solve. nós estamos a sair da terra com a promessa que Deus queria que nós o problema que nós queria que Deus que nós resolvêssemos. And it doesn't matter how many excuses you can find, E não importa quantas desculpas nós podemos encontrar, or all the reasons you may find regarding why we don't make full use of what God has given us. ou as razões que nós podemos arranjar de porque é que nós não fazemos aquele completo uso daquilo que Deus nos tem dado. There is only one word that can describe this kind of life, Há só uma palavra que descreve este tipo de vida. and that word is settling. Essa palavra é ficar confortável. Is robbing the world what God wants to do in us and through us. É roubar aquilo que Deus quer fazer entre nós e através de nós. And as I've been struggling, wrestling with this thought, E quando tenho estado a batalhar com este pensamento, I asked myself, eu perguntei a mim próprio: what is that separate these people that are fruitful from those who are not? o que é que separa as pessoas que dão fruto àquelas pessoas que não dão fruto? What is that distinguish the ordinary from the O que extraordinary? é que distingue o ordinário do extraordinário? Those who make
full use of what God has given them Aquelas pessoas que fazem completo uso daquilo que Deus lhe tem dado, from those who don't. para aquelas pessoas que não façam. Those who die empty because they poured out everything that God had given them As pessoas que estão vazios porque já derramaram tudo que Deus tem dado, from those who die full. em comparação com aqueles que morrem cheios. What is the difference Qual é que é a diferença? apart from God's grace? A parte da graça de Deus. And I think, as I think about this, E quando eu penso acerca disto, I start to look in the scriptures, start to study the different characters in the Bible, eu começo a ver nas Escrituras as várias personagens na Escritura. and I find out that it's also one word that makes a difference, Há uma palavra que faz uma diferença. and that word is courage. Essa palavra é coragem. Courage makes the difference. Coragem faz a diferença. I am saying, friends, that the great exploits Eu estou a dizer, amigos, que os grandes feitos, não foram, they weren't, were not done by the most gifted, não foram feitos pelos mais dotados, but they were done by the most courageous. mas aqueles com mais coragem. I'm saying that when Joshua took over after Moses' death, Quando Josué tomou conta depois de Moisés ter partido, the marching orders from God to Joshua was not for him to be more competent, as palavras de Deus para Josué não era para ele ser mais competente, because he already was. porque ele já tinha competência. It was not for him to be more talented, Não é para ele ser mais talentoso, because he already was. porque ele já era. It was not to have more faith, Não era para ter mais fé, because he already had. porque ele já tinha. The marching orders from God to Joshua was that be strong and have courage. A palavra de Deus para Josué era de ser forte e corajoso. Because, friends, it doesn't matter how talented I am, Amigos, não importa quão talentoso sou, how big my capacity is, quão grande a minha capacidade é, how competent I am, quão competente sou, if I don't have the courage to put to use. se não tenho a coragem de pôr aquilo em prática. Courage Coragem. makes the difference. Faz a diferença. And I want to submit to you Eu quero submeter a vós that the greatest expression of courage que a maior expressão de coragem was seen in the cross. é visto na cruz. That Jesus' crucifixion was not just A crucificação de Jesus não foi apenas an expression of God's love for us, a expressão do amor de Deus para conosco, but also an expression of the courage of Jesus. mas também a expressão da coragem de Jesus. Jesus refused to be intimidated by anything, including death. Jesus recusou de ser intimidado com qualquer coisa, até a morte. And the enemy knows, friends, E ele sabe, the enemy knows that if he can rob us from our courage, e o inimigo sabe, se não consegue roubar-nos da nossa he coragem, can minimize the impact of our call. pode minimizar o impacto do nosso chamado. And at his core, E esse chamado, no núcleo, no centro, courage is an expression of faith. coragem é a expressão de fé. Faith produces courage. Fé produz coragem. And Jesus there on the cross E a morte de Jesus na cruz is not just an expression of his love, não é somente uma expressão do seu amor, but Jesus there on the cross is also an expression of his faith in the Father. mas a morte de Jesus na cruz também é a expressão da sua fé no Pai. Because Jesus was fully convinced Porque Jesus era completamente convencido that his heavenly Father was telling the truth. porque o Pai Celestial estava a dizer a verdade. That if he would die, Porque se tu morresses, he would lift him up. Ele vai se ressuscitar. Jesus was completely convinced Jesus era completamente convencido that his Father was not a man who can lie. que o Pai não era um homem que mentia. Jesus was fully convinced that his heavenly Father Eu estava completamente convencido que seu Pai Celestial was one that would fulfill what he had started. que ia cumprir aquilo que ele começou. And I'm trying to tell you, my brothers and sisters, that the cross teaches Eu estou a tentar compartilhar, irmãos e irmãos, que a cruz nos ensina not only the importance of having faith in Jesus, não somente a importância de nós termos fé em Jesus, but the cross teaches mas também a cruz nos ensina, the importance of having faith like Jesus. mas também ter fé como Jesus. Is it interesting that so often we are I would say incentivar. We encourage. We encourage people and you are encouraged. Não é interessante que nós incentivamos pessoas a incentivar, To have faith, to imitate all the attributes of Jesus, para imitar todos os atributos de Jesus, to be gentle as Jesus, para ser manso como Jesus, to be kind as para ser Jesus, bondoso como Jesus,
All his attributes Todos estes atributos, except faith. com exceção da fé. Jesus modeled this kind of faith, Jesus era um modelo deste tipo de fé and he was moved by this kind of faith. e ele era movido por este tipo de fé. That was what moved Jesus the most. Isso é que moveu mais o coração de Jesus. In Mark 5:34, you Em read, Marcos 5:34 lemos, Jesus says to the woman with the issue of blood for 12 years that your faith has healed you. Jesus diz àquela mulher, a tua fé tem-te curado. In Mark 10, Jesus meets this blind man, Bartimaeus. Em Marcos 10, Jesus encontra esse cego, o Bartimeu, And Jesus says, your faith has healed you. diz que a tua fé te curou. And you find a great example here in this, our foundational text in Matthew E nós 9. também vemos isto em Mateus 9, este grande fundamento. And this is very interesting because É in muito Matthew 9, interessante, em Mateus 9, if I'm going too quick, just. In Matthew 9:27, it says that, listen to this, escuta isto, em Mateus 9, 27 diz assim, two blind men followed him. 2 cegos seguiram-no. I need to stop here. Vamos parar aqui. I have a question. Tenho uma pergunta. It's very interesting because muito verse interessante. 27 says, two blind men follow him. Em versículo 27 diz assim que 2 cegos o seguiram-no. Verse 28 says that Jesus went indoors No versículo 28 diz que Jesus foi para dentro das portas and the two blind men follow him. e aqueles 2 cegos o seguiram-no. So Jesus is mobile, is moving, and the blind are following him. Então Jesus está aqui imóvel e está a movimentar e os cegos estão a seguir. My question is, Minha pergunta é, how como are they following him estão a if they are seguir blind? se estão cegos? Could it be Poderia ser that the fact that they are following him que o fato que estão a seguir is revealing to us the attribute of an achiever? revelam um atributo de alguém que alcança? Could it be that the fact that they are following him Poderia ser que estão a segui-lo, that is suggesting to us sugere-nos a nós that they did not allow what they didn't have to stop them to go for the things that they should have? não permitiram aquilo que eles tinham que travasse aquilo que o sentido onde eles iam. Could it be that instead of just looking to their eyes Podia ser apenas de olhar para os seus and olhos. say, my eyes doesn't work, Meus olhos não estão a funcionar. so I'm going to settle down for life that is less than God has for me? Eu vou sossegar para uma vida que é menos daquilo que Deus tem para mim. Could it be that instead of that they look to their eyes, to their ears and said, my ears work, Mas em vez disso eles podiam dizer: os meus ouvidos estão a funcionar. my arms work, As minhas mãos estão a funcionar. my mouth A works, minha boca está a funcionar. my legs work. As minhas pernas funcionam. So instead of looking for what they do not have, Em vez da procura daquilo que não têm, achievers they look for that which they have. eles encontraram aquilo que eles tinham. Because God doesn't need nothing that I don't have in order to fulfill His purpose in my life. Deus não precisa de algo que eu não tenho para alcançar o seu propósito na minha vida. So this is very interesting. Isto é muito interessante. So the text says that they follow Him indoors. Então o texto diz que eles seguiram para dentro da casa. And they say, Jesus, have mercy on us. E diz: Jesus, tenha misericórdia de nós. Have mercy on us, son of David. Misericórdia de nós, filho de Davi. And that's very important. Isto é muito importante. Because both you and I, we know that Jesus was not David's son. Nós, tanto tu como eu, sabemos que Jesus não era filho de Davi. When they called Jesus son of David, Quando chamaram Jesus filho de Davi, they are saying that even if you are blind, we see you. e mesmo que nós somos cegos, nós conseguimos ver-te. We see you. Nós vemos-te. So that you are not, we see that you are not ordinary rabbi. Nós sabemos que tu não és um rabi normal, We see that actually you are the promised Messiah that would come for the lineage of mas David. atualmente tu és aquele Messias prometido para vir libertar a Israel. They saw that Jesus was not more than a rabbi that could teach them. Não era apenas um rabi que podia ensinar, They saw that he was a savior that could touch them. era um salvador que podia tocar. Why is that important? Por que isso é importante? This is important because this teaches Isso é importante porque isto nos ensina that the God you see que o Deus que tu vês is the God you will get. é o Deus que tu vais alcançar. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? The God you see O Deus que tu vês is the God you will get. é o Deus que tu vais alcançar. Now, an example, we see the couple of examples in the scriptures about that. Há alguns exemplos nas Escrituras acerca disto. You see in Matthew, Em Mateus, but in Mark 6 is a very em clear Marcos one. 6, há que é uma história muito importante. The Bible says in Mark 6 that Jesus goes to his hometown of Nazareth.
Jesus diz aqui no texto que Jesus vai a sua terra natal em Nazaré And he said he started to teach in the synagogue. e começa a ensinar na sinagoga. And people start, oh, I know this guy. E diz, eu conheço este tipo. Oh, he lives in Benfica. Ele mora aqui em Benfica. He lives there. Está a viver ali. His sisters and brothers, they are here. Seus irmãos e irmãs estão aqui conosco. He's not the son of the carpenter. Não é aquele filho do carpinteiro. He's just a carpenter. É somente um carpinteiro. And the Bible says, E a Bíblia diz, and for me is one of the most shocking and okay, I'll go back. The Bible says, e a Bíblia diz, in Mark says that Jesus said, a prophet is not without honor except in his own town, among his relatives, and in his hometown, and in his own home. que o profeta é sem honra, sem ser na sua própria casa. And then verse 5. Em versículo 5, This is for me one of the most shocking and sad statements in the Bible. é uma das passagens mais chocantes e tristes na Bíblia. It says that he could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. Não podia fazer lá nenhum milagres, apenas colocar as mãos sobre alguns enfermos e A curá-los. few people. Algumas pessoas. A few got what was available to many. Alguns receberam o que estava disponível para eles. Many could have received it, Muitos poderiam ter but recebido, only few. mas somente got alguns receberam. Because some people saw a carpenter, Porque alguns viram um carpinteiro. other people saw Jesus, saw Outras Christ. pessoas viram Jesus, o Cristo. So if you see a carpenter, Se you tu can vês see, carpinteiro, you can get your house fixed. podes ter a tua casa arranjada. If you see Christ, Se tu vês Cristo, you can get your life fixed. podes ter a tua vida arranjada. Yeah. Do you believe Acreditas tu that our God que o nosso Deus is able? é capaz? Because if the God you see can only save you, Porque se o Deus que tu vês só pode salvar-te, that's what you will get. é somente isso que tu vais receber. But if the God you see can do immeasurable more that we can even think and imagine, Mas se o Deus que tu estás a ver pode fazer muito mais do que tu podes ver ou imaginar, if the God you see can open doors that no man can shut and Se- shut doors that no man can open, se o Deus que tu estás a ver consegue abrir portas que nenhum homem pode fechar e fechar portas que nenhum homem pode abrir, if the God you see is the one that can do things that your eyes have not seen, your ears have not heard, and your heart has not yet conceived, se teu Deus que tu estás a ver faz coisas que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e nem subiu ao teu coração, that's the God you will get. é esse Deus que tu vais receber. You know, we can be in the church like we are this Nós morning, podemos estar aqui na igreja como nós estamos aqui hoje de manhã having a worship time, wonderful. e temos um tempo de adoração maravilhoso. Thank you, worship team. Obrigado, equipa de Wonderful louvor, time. maravilhoso. But we can see things in a different way, Mas podemos ver coisas de formas diferentes. or you can get different things. Ou podemos receber coisas diferentes. Not because our God is different, Não porque Deus é diferente, but because the way you see, or because our eyes are. mas porque os nossos olhos são. This is very interesting. Isto é muito interessante. If you keep reading, Se nós continuamos a ler, it says, "Have mercy on us, son of David." tem misericórdia de nós, filho de Davi. And Jesus asked them a question. E Jesus pergunta-lhes uma pergunta. They say, "Have mercy on us, son of David." E tem misericórdia de nós, filho de Davi. And Jesus says, E diz de Jesus: "Do you believe that I am able to do this?" credes que eu posso fazer isso? Now, I'm wondering, why is Jesus asked this kind of question? Eu estou aqui a perguntar a mim próprio, por que é que Jesus está a perguntar este tipo de pergunta? I mean, if I'm blind and I manage to follow you, Se eu sou cego e eu sou capaz de seguir, do you understand all the kind of troubles that I went through in order to follow you? entendes o tipo de trauma que eu já passei para tentar seguir-te? I don't even know if you really are the one you say you are. I hope that you are the Eu Christ. não sei se tu és mesmo aquela pessoa que tu dizes que tu és. Eu espero que sejas o Cristo. Why Jesus makes this kind of question? Por que é que Jesus faz este tipo de pergunta? Could it be that sometimes even under the banner of religion, Podia ser mesmo debaixo daquele estandarte da religião. our motivation is desperation and not faith? A nossa motivação é desesperação, desespero e não fé. Could it be that you're following me because you're desperate for an answer and you know that I'm the one who can give that answer? Estás a seguir porque tens o desespero do teu coração porque eu posso ter essa resposta.
Could it be that Jesus was discerning that they were just interested in an answer and not on him as a person? Será que Jesus estava a discernir que eles somente queriam a resposta às suas orações e não estão interessados nele? Could it be? Poderia ser? So he asked, Então ele pergunta: do you believe that I am able to do this? credes que eu posso fazer isso? I think right here, Jesus is teaching us the power that there is in questions. Eu aqui acredito que Jesus está a nos ensinar o poder que há na pergunta. Because the conclusions that we come to Porque a conclusão que nós chegamos are based in the questions that we ask. é baseado nas perguntas que nós fazemos. Maybe God is trying to teach us something here. Talvez Jesus está a ensinar-nos alguma coisa aqui. Maybe He's going against the religious thought all the time that says that you cannot question God. Talvez está a enfrentar aquele pensar religioso daquela época que diz que não podes questionar Deus. Maybe God is teaching us how to do questions. Talvez Jesus está aqui a nos ensinar como fazer perguntas. Maybe sometimes people come to the wrong conclusions because they ask the wrong questions. Talvez pessoas chegam às conclusões erradas porque perguntam as perguntas erradas. And maybe He is teaching us how questions can be used as a catalyst to build or to strengthen our faith. Talvez está aqui a ensinar como é que as perguntas podem ser um catalisador para fortalecer a nossa fé. Maybe questions are not in the way of faith. Talvez as perguntas não estão no caminho da fé. Maybe wrong questions are. Talvez perguntas erradas são. So when Jesus asked them, "Do you believe that I'm able to do this?" Quando Jesus pergunta a eles que credes que eu possa fazer isto, Maybe He's trying to teach us how to do the right questions. talvez ele está a nos ensinar como fazer as perguntas certas. Maybe the questions we should be asking isn't, "Can this happen to me?" or "Why this happened to me?" Talvez não devíamos estar a perguntar porquê que isto está a acontecer a mim ou como é que isto está a acontecer a mim, Maybe the question shouldn't be, "Can I recover from this?" ou será que eu consigo recuperar disto? Do you remember Abraham? Lembras de Abraão? God promised Abraham that he would have a son. Deus prometeu a Abraão que ia ter um filho. You are going to have a baby. Tu vais ter um bebê. Remember what his wife Sarah did? Sabe o que a Sara começou a fazer? Yeah, she laughed. Começou a rir. She was so past the way of giving birth that she laughed. Já tinha ultrapassado a altura de dar luz que começou a rir. So God asks a question. Então Deus pergunta uma pergunta. Is there anything too hard for God? Há qualquer coisa difícil demais para Deus? So maybe the question isn't, "Can I recover from this?" Talvez a pergunta não é, será que eu consigo recuperar disto? Maybe the question is there anything too hard for God? Talvez a questão deveria ser, há algo difícil demais para Deus? And if you don't know the answer, I'm glad to tell you that there is nothing impossible for our God. Se não sabes a resposta, eu estou muito contente a dizer que não há nada impossível para o nosso Nothing Deus. is impossible Não há to God. nada impossível para Deus. Do you believe that? Acreditas nisso? Do you believe that I am able? Credes que eu posso fazer isso? Do you personally Credes, pessoalmente, tu, believe that I'm able to do this? que eu posso fazer isso? You obviously believe because you're right here. Obviamente acreditas porque estão aqui. But do you believe that I am able to do this? Credes que eu sou capaz de fazer isto? This tells us something about faith, doesn't it? Isto fala-nos algo acerca da fé, não fala? Jesus makes very plain on the Gospels that many times is not to do about the size of our faith. Nos Evangelhos é muito claro que não é acerca do tamanho da nossa fé. Because it teaches that if you have a faith as a mustard seed, you can move Se tem mountains. fé do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas. So maybe the question isn't how big my faith is. Talvez a questão não é quão grande é a minha fé, Maybe the question of faith is how broad my faith is. mas talvez a questão da fé é quão amplo é a minha fé. How broad my faith is. Quão amplo é a minha fé. Do you believe that I'm able to do this? Creres que eu posso fazer isto? Do you believe? Creres? The answer. E depois a resposta: Yes, Lord. sim, Senhor. Do you notice the change in the language here? Conseguem reparar aqui na mudança da linguagem aqui? In verse 27, Em versículo 27, they say, "Son of David." diz filho de Davi.
Verse 28, Versículo 28, they say, Yes, Lord. e sim, Senhor. Yes, Lord. Sim, Senhor. Whenever you see the word Lord in the scriptures, Sempre que nós vemos a palavra Senhor na Escritura, the Lord is my shepherd, I shall Senhor é not o meu want. pastor e nada me faltará. That is God's covenant name. É aquele nome da aliança de Deus. It is a translation of the word Jehovah. É aquela tradução da palavra Jeová. It's a name that God gave to Moses. É aquele nome que Deus deu a Moisés. You know, when Moses meets God and says, "Who shall I say that sent me?" Quando Moisés pergunta a Deus quem é que eu devo dizer que está a me enviar. And God says, "I am." Diz, eu sou. Yes, I am what? Sim, eu sou o quê? I am what I am. Eu sou o que sou. Meaning, I will be who I will be. Significa que serei a quem preciso ser. Meaning, Moses, you are going to need me to be so much for you E diz, Moisés, tu vais precisar que eu seja tanto para ti that I will not give you all of that in only one name. que eu não vou dar tudo isso somente em um nome só. So I'll give you the prefix Jehovah. Então vou dar a Jeová. parte inicial, o Jeová. That's my covenant name. É o meu nome de aliança para And contigo. whatever comes after that E tudo que vem a seguir a isso is what I covenant to you to be with you. é aquela aliança para estar contigo. So if you need provision, Porque se tu precisas de I'll provisão, be Jehovah Jireh, the one who o provides. Jeová Jireh que eu vou te providenciar. If you need peace, Se precisas de paz, I'll be Jehovah Shalom, eu vou the ser one Jeová Shalom, a tua paz. a tua paz. I will be for you what you need me to be for you. Serei para ti o que é que tu precisas que eu seja para ti. When you feel alone, Quando te sentes sozinho, I'll be Emmanuel, God with you. eu vou ser Emmanuel, Deus contigo. I want you to know, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, quero que saibam that your God, que teu Deus, our God, nosso Deus, will be what you need for him to be. vai ser quem tu precisas que ele seja para ti. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? Not whatever you want him to be, Não tudo que tu queres que ele seja para ti, but that which you need for him to be for mas you. aquilo que tu precisas que ele seja para ti. They answered, E responderam, Yes, Lord. sim, Senhor. And Jesus says these words, E Jesus disse estas palavras, according to your faith, faça-vos conforme a vossa fé. according to, Conforme, as a consequence of your faith, como consequência da vossa fé, let it be done to you. que seja feita a ti. I don't know about you, but that's scary. Mas isto é muito assustador, não sei acerca de ti. According to your faith, let it be done to you. Conforme a tua fé, que seja feita a ti. I think that is really scary. Isso é muito, muito assustador. Because it means that there is a possibility Porque isso significa que há uma possibilidade that they could spend all the rest of their lives blind que podiam passar todo o resto das suas vidas cegos, when God was willing to heal them, que quando Deus tinha vontade de curá-los, when God was willing to give their sight back. quando tinha essa vontade de retribuir a sua vista. And they were good people. Eram boas pessoas. And maybe they would die and go to heaven. E talvez morriam e iam para o céu. But they will be missing a dimension of life that was available to them because they didn't believe it. Mas iam perder uma dimensão de vida que estava disponível para eles porque não acreditaram. Because they didn't believe it was Porque não possible. acreditaram que era possível. What if I told you that blindness was a metaphor for limitation? E se eu dissesse para vós que a cegueira é uma metáfora para limitação? And if I told you that there is people who are living with limitations who don't have to? E se eu digo a vós que há pessoas a viver debaixo de limitações que não precisam de estar limitados, Blind. cegos, According to your faith. conforme a vossa fé. In other words, he's saying, Em outras palavras, ele está aqui a dizer, faith. fé, Not just my power, not não just my somente o will. meu poder e a minha vontade, Both of those are settled facts. ambos são facto definido, But it's your faith that determines whether you have access or not mas é a tua fé que determina se tens acesso ou não to what I prefer for you. para aquilo que eu prefiro para ti. Because God can have preference for each one of us Porque Deus pode ter preferência para qualquer um de nós that are not our reality yet. que não é a nossa realidade ainda. So he's pointing to faith. Então ele está a agarrar na fé.
Faith is extremely important, brothers and Fé sisters. é extremamente importante, irmãos e irmãs. Salvation cannot be experienced without it. Salvação não pode ser experimentada sem isso. Grace makes salvation available to all the world, A graça torna a salvação disponível para todo o mundo, but you can only access it by faith. mas só pode alcançá-la com a fé. Prayer is not effective without it. Oração sem fé não é eficaz. That when you come to God, according to James, Quando chegas a Deus, de acordo com Tiago, we should not come to Him doubting. não devíamos chegar a Ele com dúvida. Because when you come to God doubting, Porque quando chegas a Deus com dúvida, James says that it's like a double-minded é man, como um homem com mente dobre, unstable in all his ways, instável em todos os seus caminhos, and let that man not expect to receive anything from e que God. esse homem não espera receber nada de Deus. Hebrews 11 tells us, Em Hebreus 11 nos diz, and without faith it's impossible to please God. sem fé é impossível agradar a Deus. Because anyone who comes to Him Que qualquer pessoa que chega a Ele must believe that He exists tem que acreditar que Ele existe and that He rewards those who earnestly seek Him. e recompensa aqueles que com diligência o buscam. Even in Mark 5, Em Marcos 5, when Jesus is in his way to the house of Jairus to heal our 12-year-old daughter, quando Jesus está para ir para casa de Jairus para curar a sua filha com 12 in a anos, way he meets this woman with the issue of blood. e no caminho encontrou essa senhora com aquele fluxo de sangue, She makes her way through the multitude. ela fura a the multidão crowds. para chegar a Ele, And she said, if I can only touch Jesus' garment, e se diz que somente poder tocar a orla do seu manto, not touch Jesus, não tocar Jesus, if I can only touch what is touching Him, mas se eu puder tocar somente aquilo que está a tocá-lo, I can be healed. eu posso ser curada. And the Bible says that she comes and she touched Jesus' garment. E a Bíblia diz que ela veio e tocou nos vestes, Jesus stops and says, who touched me? e Jesus para e diz: quem me tocou? And the disciples go, E os discípulos dizem: are you kidding me? estás a brincar comigo? With all this crowd around, Esta multidão toda à tua volta, everybody's touching you, que há toda a gente a tocar-te, and you're asking us who's touching e you? estás a perguntar quem está a te tocar? And Jesus says, no, E diz: não, I felt virtue, I felt power flowing from me. senti virtude ou poder a sair de mim. In other words, Em outras palavras, I know that a number of people are touching me, eu sei que há muitas pessoas que estão a tocar-me, but faith mas feels different. fé sente diferente. Faith feels Fé different. sente diferente. Brothers, we can be doing the same thing, Irmãos, podemos fazer as mesmas coisas, but when you do it with faith, mas quando fazemos com fé, that makes difference. faz a diferença. We can be praising God, Podemos lifting estar a our ups, louvar ao Senhor, hallelujah. aleluia, But when you put faith into mas it, quando coloca fé nisso, it sounds different. soa diferente. It sounds different. Soa diferente. You see, it says, according to your faith, let it be done to you. Diz aqui: conforme a vossa fé, faça-vos. One could think that, okay, it was over, it's done. Está resolvido. End of story. Fim da história. But there is something more that happened here that I want to point out Mas to há you. algo aqui que vamos ver. It says that he reached out his hands and touched them. Então lhe tocou os olhos And it says, e disse, and this sight was restored. e abriram-lhe os olhos. And I'm wondering why the right of use the word restored. Eu estou aqui a perguntar porque é que esta tradução diz que foi restaurado. a Mark vista. 5, to the woman of the issue of blood, Marcos 5, com aquela história daquela senhora com o fluxo de sangue, it says, your faith has healed you. diz que a tua fé te curou. In Mark 10, with the blind Bartimaeus, Em Marcos 10, com aquele cego de Bartimeu, it says, your faith has healed you. diz que a tua fé te curou. I don't know about you, but I think these small details in the text are very important. Eu não sei acerca de vocês, mas eu acredito que estes pequenos detalhes no texto são muito I importantes. don't think that they should be ignored. Não deviam ser ignorados. It says that his sight was restored. Diz que a sua vista foi restaurada. Now, I'm not going to impose my assumptions on the text, Não vou pôr as minhas interpretações sobre o texto, but I do feel like it is safe to logically conclude mas eu vou ver que é seguro, de forma lógica, concluir. that if the writer said that his sight was restored, Se o escritor está aqui a dizer que a sua vista foi restaurada, I think that I can conclude eu acho que eu posso concluir that there is a great possibility that at one point, they had sight que de algum ponto na sua vida eles tinham vista and they lost it. e perderam-na. At one point they had, but they lost it. Em um ponto na sua vida eles tinham vista, mas perderam-na. Could it be that we all have two sets of eyes? Podia ser que todos nós temos dois pares de olhos.
the eyes in our head that give us Olhos, sight, olhos na nossa cabeça, that give us sight, que dão-nos vista, and eyes in our heart that give us vision. e olhos no nosso coração, que nos dá visão. Could it be that spiritual blindness is more deceptive than natural blindness? Podia ser que a cegueira espiritual é mais enganador do que a cegueira natural. Because whenever there is a natural blindness, you know it. You cannot know it. Quando nós temos cegueira natural, é impossível não perceber. Could it be that with spiritual blindness you can be blind and not knowing? Podia ser com cegueira espiritual nós somos cegos e não percebemos. Here's the question I want to ask you this morning. Aqui está a pergunta que eu quero fazer hoje de manhã. Have you lost your sight? Perdeste a tua visão? Has your past been given more weight than God's purpose in your life? Será que o teu passado te deu mais peso do que o propósito de Deus na tua vida? In previous seasons of your life, there were things that you were believing God for. Nas estações anteriores da tua vida, tinha coisas na tua vida que estavas a acreditar, a crer em Deus por isso? Things you thought it was possible. Algo era possível, Your feeling of faith running strong. a sua fé era forte, But time has passed. mas o tempo passou, Some mistakes were made. alguns erros foram cometidos, And maybe no mistakes were e made. talvez não houve erros cometidos, Life just happened. mas a vida somente aconteceu. My question is, A minha pergunta é, do you still see? ainda tens visão? As age Será que a Age. idade robbed from your vision, of roubou your sight? a tua vista? I hope not. Eu espero bem que não. Because stories in the Bible, stories like Sarah in the Bible, Porque histórias como a Sara na Bíblia they are not there to teach us how to try to have babies on that age. não está a tentar ensinar-nos como ter bebés nessa idade. Sarah's like that, like Sarah in the Bible. É como Sara na Bíblia, They're there to teach us that God can empower us está a tentar ensinar que Deus nos pode dar poder to produce things in seasons of life where other people say it's too late. quando produzir coisas em estações da vida que outras pessoas digam que já é tarde demais. Do you still see? Ainda tens visão? Have you lost your sight? Já perdeste a tua visão? What do you see? O que é que tu estás a ver? It doesn't mean that we don't love God. Não que significa que tu não amas a Deus, It doesn't mean that we do not pursue God. que tu não buscas a Deus. The blind men were pursuing Jesus. Aqueles cegos estavam a perseguir Jesus, a buscá-lo. Blind. Cegos. And I want us to us not to see only them in the text, Eu quero que nós pensemos neles não somente aqui no texto, but I want us to see each one of us, see mas que nós ourselves in vemos the cada um de text. nós neste texto. Because we can be doing the same thing. Nós podemos estar a fazer as mesmas coisas. We can be following Jesus. Podemos estar a seguir Jesus. We can be disciples of Podemos Jesus. ser discípulos de Jesus. We can be serving. Podemos ser servir. We can be in ministry. Podemos estar em ministério. We can be worshiping God every Podemos estar a Sunday. adorar ao Senhor todos os domingos. We can be in the Grupos Vida, Podemos estar nos grupos de vida following Jesus, a seguir Jesus, blind, cegos. not seeing the way we used to see. Não ver a forma que nós vimos antes. So there is a number of different reasons why people lose sight. Há várias razões porque é que as pessoas percam a vista. The metaphor applies not both naturally and spiritually. A metáfora aplica não somente naturalmente, mas também espiritualmente. You know, people doesn't only lose sight because of illness. Sabe que pessoas não percam a vista somente por causa da doença. You can lose sight because of injury. Podem perder a vista por causa da mágoa. What happened that injured your heart and took your sight? O que aconteceu que magoou o teu coração e tirou a tua vista? You know, the truth is that we cannot help people building strong faith Sabes que nós não podemos ajudar as pessoas a construir a forte fé until we repair damaged faith. até que há uma recuperar, há um arranjar aquela fé danificada. What happened that took your sight? O que aconteceu que roubou a tua visão? The time you prayed for healing and didn't happen Aquela vez que tu oraste por a cura e aquilo não aconteceu, took a little sight. talvez te tirou a vista. The time you thought that that person or your sister, your brother, your father, your mother, that friend would change and it didn't happen. Talvez houve aquela fase que tu pensaste que esse homem, mulher, irmã, pai e mãe iam mudar e não mudaram. Talvez isso roubou a tua visão. It took a little sight, yes. Talvez isso roubou a tua vista. The years you've been praying for that person to come to Christ and still not happening.
aqueles anos que oramos para que uma pessoa venha a Cristo e não acontece, And He took a little of your sight. talvez isso roubou a visão. The time that the door in front of you was open, Aquela vez que a porta em frente a ti estava aberta and you're there struggling, shall I go, shall I not? e perguntaram se devo ir, não devo. Because you don't want to have your hopes up and Porque não quero- getting disappointed. Não quer colocar as esperanças em cima e depois ser desapontado. But one more time, you feel your faith, Mas mais uma vez, enche a fé, you feel the courage, and you move on. sente a coragem e depois avança. And the door closes in E front depois of a porta fecha à tua frente. you. It takes your little sight. Tira a vista. You know, brothers, I'm sharing this with you this morning because this happened to me. Irmãos, sabem, eu estou a partilhar isto convosco hoje de manhã porque isto aconteceu comigo. Preciso um homem forte. Obrigado. This happened to me. Isto aconteceu comigo. And I didn't know it. E eu não sabia. I was blind until some months ago. Eu era cego até alguns meses atrás. I was listening to someone and conviction just came over me. Eu estava a ouvir alguém e esta convicção veio sobre mim. You know, sometimes you don't know you're running on deficit until you meet someone who's running in overflow. Sabem que nós não percebemos que nós estamos a correr no déficit até que nós percebemos que há alguém que está a correr na abundância. And I can trust back to battles E eu posso estar ali a confiar nas batalhas, that I had and it took my sight. ou posso ver as batalhas e como é que essas batalhas roubaram a minha visão. Battles that I lost. Aquelas batalhas que qual perdi, Church battles, family battles. aquelas batalhas na família, na igreja. And I needed Jesus to do for me what He has done for this blind man in the text. Eu precisava que Jesus fizesse para comigo o que é que Ele fez para com estes cegos aqui neste texto. In the season of life that I am now, I need it again. Nesta estação da vida que eu estou agora, eu preciso disso novamente. That's what I had. Isso que eu tinha. I could see ahead. Eu conseguia ter essa visão em frente. I was full of faith. Estava cheio de fé. I was running strong. Estava a correr com força. Everything was possible. Tudo era possível. But then I lost battles Mas depois perdi algumas batalhas and I lost my sight. e perdi a minha visão. And I know that I look just like 25, Eu sei que eu pareço como 25 anos, but I'm growing old. mas eu estou a ficar velho. I'm growing old, Eu people. estou a ficar velho. And I don't have much time to wait. Eu não tenho muito mais tempo para esperar. I needed Jesus to touch me now. Eu precisava que Jesus me tocasse agora. And the season of my life is in the ministry that I find myself. E a estação da minha vida, no ministério que encontro-me agora, I need the spiritual gift of faith. eu preciso daquele dom espiritual de fé. I need to be able to see God in everything. Eu preciso ser capaz de ver Deus em tudo. I need Jesus to touch me Eu preciso que Jesus me toque and give me my sight back. e que restaure a minha visão. And I believe that we, as I'm a son of the house, Eu acredito que nós, porque eu sou filho desta casa, we need the gift of faith. nós precisamos do dom de fé. In the season that we as a church are now, É na estação de que nós, como igreja, estamos a passar. with the challenge that we have ahead of us, Com os desafios que nós temos perante nós, we need the gift of faith. nós precisamos do dom de fé. And I believe that the God that touched this man on the Bible Eu acredito que o Deus que tocou neste homem que está aqui na Bíblia, is here. está aqui, He wants, Ele quer, is willing Ele deseja to touch us. de tocar-nos. So